Boa noite, queridos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos uma transformação de valores e a reforma interior. Todos os sábados, de 21 às 22 horas, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês através das ondas da Rádio Metropolitana AM em 1090 kHz ou no site www.metropolitana1090.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e tire suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. Está entrando no ar o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes, em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, dissabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. E é nesta sagrada melodia que acabamos de ouvir que estamos dando início a mais uma edição do programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana, em 1090 kHz. Boa noite, querido irmão, boa noite, querida irmã. É sempre uma grande satisfação estarmos juntos, aqui trocando ideias, experiências, ensinamentos, vibrações, trocando sentimentos, não é isso? Sempre pautados dentro de um espírito fraterno, de tolerância, de respeito, e através de todos esses sentimentos sublimes, vamos dando continuidade na longa estrada que é a senda através da qual chegaremos todos juntos, um dia, aos pés do Divino Mestre. E é exatamente dentro dessa vibração
de paz, de equilíbrio, de força, que eu vou dando boa noite também para a família Tel, que está aqui do meu lado, inclusive do meu lado esquerdo aqui, a líder dessa família Tel, aparelho da Cabocla Jurema, nossa mãe espiritual, e dirigente do Templo Estrela do Oriente. Boa noite, minha querida esposa Flávia Barros. Boa noite, Luiz. Boa noite, nossos queridos irmãos presentes. Boa noite, família Tel. Boa noite, todos os ouvintes. Que possamos ter uma noite abençoada, com muito amor em nossos corações e que possamos aproveitar todos os ensinamentos para que possamos nos fortalecer e seguir nosso caminho com muita sabedoria. Esbanjando amores fraternos no coração, chega aqui também a nossa querida irmã Érica Regis. Boa noite, Érica. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos da mesa, família Tel, aos ouvintes. Vamos nós para mais uma noite de muito aprendizado. Com certeza. Falou de aprendizado, está aqui do meu lado direito essa pessoa experiente, equilibrada, gente finíssima. E não esqueçam, hein? É a cambona das entidades com as quais eu trabalho. Olha só, hein, gente? Aqui do meu lado, Zezé Pimenta. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, minha mãe Flávia. A todos os irmãos aqui presentes, a nossos ouvintes, a minha amada, nossa amada querida família Tel. Só tenho a agradecer essa oportunidade de estarmos juntos, mais essa noite de bastante vibração positiva. E vamos em frente para mais uma semana. Com certeza absoluta. E aqui do meu lado esquerdo, com certeza ela está aqui preparando aquilo que a gente sempre fala que é muito importante, hein? Nós vamos degustar o banquete espiritual da nossa querida Luciene Oliveira. Boa noite, Lu. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Irmãos aqui presentes, amada família Tel, amados ouvintes, que possamos ter uma noite de paz, de estudo, de compreensão e de amor. Com certeza absoluta. E por falar em estudo, jamais podemos deixar de lembrar aqui do nosso lado direito o querido professor Humberto Vieira. Boa noite, professor Humberto. Boa noite, Luiz, amigos do estúdio, família Tel, companheiros de casa. E já no início do programa, lembrando, quem está pegando estrada nesse feriadão, para ter a cabeça bem à frente, para evitarmos acidentes aí nesse finalzinho de semana. É verdade, com certeza absoluta. E vamos então rapidamente ao nosso spot, ao nosso intervalo comercial, e estamos retornando já com o quadro Transformando. Se você tem depressões, fobias, síndromes do pânico, tristezas, entre outros transtornos cuja causa a medicina não consegue identificar, o terapeuta holístico, professor e pesquisador Humberto Vieira poderá lhe ajudar através da terapia retropsíquica reconstrutiva. Consultórios na Tijuca e em Copacabana. Ligue agora e marque a sua consulta. 3258-3987. 3258-3987. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos 0710. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, Transformando, a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas, pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. O professor Humberto Vieira estava me lembrando aqui exatamente que ele deu uma escorregada aqui no início do programa e falou do feriado, mas o feriado é semana que vem, né, professor? Mas fala para mim, então, sendo semana que vem, a gente vai fazer essa recomendação no próximo sábado, sem dúvida nenhuma, né? Próximo sábado, exatamente. Isso. Professor Humberto Vieira, me diga lá. Eu estou lendo aqui, veja se é isso. Uma jovem mulher, ela era triste. Olha só, gente.
Quando a gente pensa que já leu todos os casos, ainda tem mais um para a gente ficar com a pulga atrás da orelha. Ela engordou muito depois que casou, apesar de comer quase nada. Aí eu já fiquei embatucado, né? Fez exames médicos e não entende o seu problema. Só que ela deseja ter um filho, mas essa obesidade pode dificultar a gestação. Como é que foi isso, professor? Luiz, você imagina que alguém possa pedir antes de encarnar para vir como uma pessoa gorda? Ou vir como uma pessoa feia? Ou vir com uma determinada dificuldade? A gente estando aqui, fica difícil a gente acreditar, né? Como é que alguém pode pedir para vir de um jeito que a gente imagina que venha dificultar? É o caso dessa mulher. Quando ela nos procurou, ela realmente estava muito depressiva, ela estava imensa, muito gorda, estava naquela fase que só a solução para ela seria uma operação bariátrica, aquela operação de estômago, mas ela não sabia o que fazia, porque ela já não comia nada e a operação bariátrica não funcionaria, só se ela não parasse de comer. Ela estava engordando, comendo quase nada, e queria ter um filho, sentia necessidade. E o marido também, mas não conseguia. Bem curiosa essa situação, porque, dona Flávia, a primeira coisa que a gente tem em mente quando a gente vê uma pessoa, vamos dizer assim, com essa questão da obesidade, né? A primeira coisa que vem vem na nossa cabeça, olha, come muito e tal, você trata de diminuir a sua... Mas às vezes não é isso. Você imagina que a gente fala também uma outra coisa que costuma dar também, que é a questão da tireoide, não é isso? E agora o professor Humberto está nos trazendo uma outra questão que, obviamente, daqui a pouco vai nos brindar com a solução do caso, mas às vezes tem um fundo espiritual nisso aí, a gente pré-julgando a coisa, achando que a pessoa está comendo muito. Como é que você vê isso, minha querida esposa Flávia Barros? Luiz, com certeza tem alguma coisa a ver com uma outra vida, né? Uma situação vivida, né? A gente imagina que seja dessa forma. Existe também o lado emocional, né? Que contribui também para que os distúrbios eles ocorram, né? No nosso organismo. Então, eu não consigo decifrar exatamente o que aconteceu. Se você resolveu, com certeza deve ter resolvido o problema dela, e tenho certeza que muitas pessoas que estiverem ouvindo vão querer uma oportunidade de participar, até para poder perder uns quilinhos, com certeza, né? Então, vamos olhar aí para essa parte aí espiritual da coisa, né? De vidas passadas, de algum compromisso que ela possa ter assumido antes de vir para cá com relação a isso. E olhar também para essa parte emocional, né? Que eu acho que também contribui muito para que isso tudo aconteça, né? Essa questão que a dona Flávia está falando me trouxe à mente, Érica, você que também trabalha na área de saúde, nós conhecemos então até uma irmã nossa que é dirigente espiritual, que ela teve uma questão lá de saúde, que eu não me lembro bem qual era, e ela começou a tomar remédio e de uma certa forma ela engordou muito, entendeu? A coisa até da gente olhar para ela e até não, muitas vezes ficar até assustado com aquilo, entendeu? Então, como é que é isso dentro da área médica? Como é que você vê isso? Se alguém poderia ter dentro da área médica uma percepção que isso poderia ter um cunho espiritual? Com certeza não. Com raríssimas exceções, muito difícil, né? Difícil, né? A questão espiritual dentro da área da saúde é uma coisa muito pouco explorada, porque os próprios profissionais têm dificuldade de lidar com isso, né? Às vezes o médico não se sente à vontade de perguntar para aquele paciente qual é a religião dele, né? E acho que tem medo até da resposta, não sabe como lidar com isso. Então, é uma coisa que ainda anda muito separados na prática, embora a ciência já venha estudando isso, mas na prática ainda é muito distante, né? E com relação à obesidade é muito difícil, porque a gente vive hoje um culto ao corpo,
né? Então, todo mundo tem que ser bonito, todo mundo tem que ser magro, todo mundo tem que ser elegante, né? Se você não é dentro daquele padrão de beleza, é como se você não servisse, como se você estivesse fora. Então, a pessoa que já está passando por um momento difícil, as coisas ficam piores ainda. E essa questão de ficar pior, isso ainda mexe também com, vamos dizer assim, com o emocional dela, já que essa irmã ainda tem, além da questão da obesidade, Zezé, ela ainda tem também o desejo de ser mãe, que é algo natural, né? E ela fica impedida em relação a isso. Como é que você vê? Com certeza, Luiz. A pessoa, quando tem algum fundamento que seja espiritual, e a coisa vai se avolumando, crescendo de tal forma que o emocional vai indo, vai cada vez mais para baixo, e a pessoa vai acumulando, somatizando aquilo, e as coisas vão se agravando, com certeza. Isso, inclusive, a Zezé falou, e eu também pensei numa questão importante, Luciene, é você fazer exames médicos, a questão não surgir através disso, e aí eu acho que se a pessoa não tem um equilíbrio, a cabecinha vai exatamente entrar em parafusos, não é verdade? Certamente, Luiz. Na realidade, nós estamos vivendo uma pandemia de obesidade no mundo inteiro, né? O Brasil, hoje em dia, tem 30% da população é obesa. Entre os quais eu me incluo. Eu também viu, me incluo. Gente? Então, o que acontece? Hoje em dia, a questão da alimentação está muito complicada, porque nós encontramos as pessoas que não são nem obesas, estão no seu peso, mas os exames de triglicerídeos, de glicose, de colesterol estão lá em cima. Isso é reflexo de quê? De uma má alimentação. Então, é o que já foi falado aqui, eu acho que a questão da alimentação é uma questão muito do fundo emocional, né? A emoção, às vezes, se compensa na alimentação, né? E vamos lembrar também que nós viemos do primitivismo, né, professor? Então, lá no primitivismo, existia aquela coisa da comida, né? O Exatamente. Ser humano, nós trazemos isso dentro do nosso cérebro. Então, aquela coisa, aquela luta pela comida. O homem, ele só vivia para quê? Para comer. Hoje em dia, ele vive para comer e ter outras funções. Só que muitos ainda continuam no primitivismo. Então, continua naquela coisa da comida. E nesse caso específico, professor Humberto Vieira, a pergunta que se faz é o seguinte: afinal de contas, essa nossa irmã fazia da sua boca lata de lixo ou não? A coisa realmente entrou pelo caso espiritual mesmo. Como é que ficou isso? Você dizendo assim, para os nossos irmãos que ultrapassam um pouco do seu limite de peso, como eu, começa a se sentir até mal, né? Mas, na verdade, quem me procurou foi um casal. O casal me procurou. E o marido ele é muito severo, sabe? É uma pessoa hoje, uma pessoa formada na área de ciências exatas, mas é uma pessoa muito severa, muito rígida, e ela se sentia um pouco oprimida. Você vê que a terapia, às vezes, a gente tem que orientar a cada um. Ela até estava seguindo uma carreira profissional que não é o que ela queria, mas que o marido achava conveniente. Olha que coisa difícil. Quando nós a submetemos a uma regressão, ela voltou ao passado na Alemanha. Ela na Alemanha era uma mulher muito bonita, e se apaixonou por um soldado alemão. Esse soldado alemão fez mal a ela. Naquela época fez mal. Acho que o pessoal de casa, tem muita gente que não sabe o que é fazer mal. Fazer mal não é dar comida estragada não, gente. Fazer mal é ter relações, né, com a pessoa sem se casar. O que ocorreu foi que ela engravidou. Isso trouxe um distúrbio muito grande na família. A família dela não aceitava aquilo. Quando ela teve o neném, tomaram a criança dela. Disseram que ela não teria condições de assumir a criança. E ela começou a ter um comportamento enlouquecido, porque tiraram a cria dela, o que acontece com qualquer mãe. Por conta disso, ela foi parar no hospital psiquiátrico. E ela morreu no hospital psiquiátrico. Olha que coisa interessante. Depois, ela dali ficou com ódio da família, porque fez isso, e ela ficou no umbral durante muito tempo sofrendo. Então, quando ela
preparou essa encarnação, ela mesmo programou que ela não seria bonita. Ela propositalmente plasmou na sua mente que teria que ser uma pessoa gorda, para não se comprometer de novo. Então ela conseguiu se livrar com aquilo, o casal foi orientado, o próprio marido foi orientado, e o benfeitor espiritual disse para ela que agora ela estava em condições de receber de novo o filho, e dessa vez para ficar com ela. Ela chorou muito, sentiu até a presença espiritual desse filho, e ela já está num processo de emagrecimento. Ela está em tratamento ainda, mas está num processo de emagrecimento, porque ela agora perdoou a si própria. O grande problema dos transtornos mentais é o auto-perdão, sabe? Nós ainda nos culpamos por muita coisa que nós fazemos, e essa irmã aprendeu a se perdoar. Esse que é o grande lance, às vezes, da vida da gente. Muito interessante essa questão de hoje, esse caso de hoje no quadro Transformando, nos traz exatamente a lição de que nós precisamos, de uma certa forma, nos libertar do passado, lembrando que a alta espiritualidade nos colocou os olhos à frente do rosto exatamente para que nós possamos olhar em direção ao futuro. Nós vamos então encerrando o quadro Transformando no programa Umbanda Sem Fronteiras. Vamos rapidamente a um comercial e nós já estaremos de volta, recheado de novidades para vocês no quadro Recados da Semana. Programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você tem depressões, fobias, síndromes do pânico, tristezas, entre outros transtornos cuja causa a medicina não consegue identificar, o terapeuta holístico, professor e pesquisador Humberto Vieira poderá lhe ajudar através da terapia retropsíquica reconstrutiva. Consultórios na Tijuca e em Copacabana. Ligue agora e marque a sua consulta. 3258-3987. 3258-3987. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos 0710. Ogum é orixá e ele está aqui dentro do programa Umbanda Sem Fronteiras, no nosso coração, e a partir de segunda-feira lá no Templo Estrela do Oriente, com o reinício das nossas atividades. Não é isso, dona Flávia? Conta para mim. Isso, nós do Templo Estrela do Oriente convidamos a todos para o nosso reinício de nossas atividades. Primeira grande gira de 2014 na vibração dos nossos Exus e Pombageiras. Dia 13 de janeiro, segunda-feira, 20 horas, com a abertura dos portões e a distribuição gratuita de fichas para as entidades, acontecendo às 18 horas. Lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548, Piedade. Informações pelo telefone 2597-1323, 2597-1323 ou através do nosso site www.temploestreladooriente.com. Saravá Umbanda, Luiz. Saravá Umbanda, quer dizer que então segunda-feira, dona Flávia, vamos estar com a Casa da Cabocla Jurema novinha em folha, é isso mesmo? Com certeza, se Deus quiser, e com a nossa vibração lá, com a nossa corrente lá, firme e forte. E eu não gostaria que você, meu querido irmão, minha querida irmã, esquecesse que nós estamos com as inscrições abertas para a 12ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras, hein? Início agora, 6 de fevereiro, está chegando a hora. A doutrina na religião dos orixás, a evangelização na Umbanda, o curso que também é terapêutico e tem a duração de 5 meses, sendo ministrado por mim, Luiz Fernando Barros, ou aqui pela nossa mãe Flávia Barros.
todas as quintas-feiras, de 8 às 10 da noite, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro, ou você pode fazer desta forma presencial, ou então também à distância na frente de um computador. Não importa. O importante é você participar do curso A Umbanda Sem Fronteiras, que se inicia agora, 6 de janeiro. Vagas limitadas. Informações, a Zezé tá me lembrando bem, 6 de fevereiro, agora, hein, gente? Vagas limitadíssimas. Informações, 2597-1323, 2597-1323 para você que vai fazer no presencial, ou se você for fazer no à distância, matricule-se no site www.aumbandasemfronteiras.com. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Eu já estou falando do mês de fevereiro e a nossa querida irmã Érica também tem uma dica boa para esse mês que vem. Fala, Érica. Isso aí, Luiz. O Templo Estrela do Oriente convida para a palestra gratuita, a meditação na Umbanda. Serão abordados os seguintes temas: origem e definição da meditação, os benefícios à saúde, as técnicas para um estado meditativo, métodos para utilização na Umbanda e um ensinamento prático. O palestrante é Luiz Fernando Barros, dirigente espiritual do Templo Estrela do Oriente. Vai ser dia 1º de fevereiro, sábado, às 15 horas, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações, 2597-1323, 2597-1323, ou pelo nosso site, www.temploestreladooriente.com. Ajude o Templo Estrela do Oriente a ajudar a quem precisa, levando 1 quilo de alimento não perecível. Maravilha! Minha querida irmã Zezé, fala sobre a mais nova Casa de Umbanda do Rio de Janeiro, Zezé. Pois é, Luiz. Mais um caminho de luz, um caminho de renovação. Trata-se do Centro de Umbanda Guerreiros de Ogum. Todas as segundas-feiras, sessões públicas de caridade às 20 horas. E às quartas-feiras, sessão de cura e de mesa também às 20 horas. O Centro de Umbanda Guerreiros de Ogum fica localizado à Rua Dona Teresa, 179A, Engenho de Dentro, Rio de Janeiro. Informações no telefone 99447-9222, 99447-9222, ou através do e-mail casadeumbandaguerreirosdeogum@yahoo.com.br. E a nossa querida Luciene Oliveira já dando a dica da próxima semana, grande festa de Oxóssi, Lu. Isso mesmo, Luiz. O Templo Estrela do Oriente, a Casa Caboclo Jurema da Praia, convida para a grande festa de Oxóssi, o Orixá da Fartura. Dia 20 de janeiro, segunda-feira, 4 horas da tarde, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Lembrando que neste dia teremos ainda passes com os caboclos de Umbanda. O que, Oxóssi? O que, Arô Saravá Oxóssi, nesse mês de janeiro. E eu quero saber aqui do nosso querido professor Humberto Vieira, primeiro, como foi a aula de apresentação dia 9 agora do nosso curso de Reforma Íntima, e se também os nossos queridos irmãos que estão nos ouvindo ainda podem se matricular, não é isso, professor? Pode sim, Luiz. As aulas iniciais são sempre básicas, então há possibilidade do aluno recuperar. Então essa nova turma começou agora na semana passada. São todas as quintas-feiras, das 19 às 21 horas. É na Tijuca. Qualquer pessoa pode participar, pois é um curso de reforma íntima. O telefone é 4107-7295, 4107-7295, ou pelo e-mail humberto.terapeuta@gmail.com. Maravilha, maravilha. E hoje é dia 11 de janeiro, depois de amanhã, dia 13, estamos reiniciando as nossas atividades no Templo Estrela do Oriente. Não poderia ser de outra forma, com a primeira gira de Exu do ano de 2014. E, obviamente, vamos pedir a força, a guarda e a liderança
dessa entidade de frente da Casa da Cabocla Jurema da Praia, na Falange de Exus, o nosso querido Tranca-Rua das Almas, Laroexo. Dono do meu caminho, segura Marcelo Vará. Quando o sol aqui não mais brilhar, quando da lua seu clarão refletir, é sinal que está na hora, é ele que chega agora, já deu meia-noite, Tranca-Rua que chega aqui. Quando o sol aqui não mais brilhar, quando da lua seu clarão refletir, é sinal que está na hora. É sinal que está na hora. Segunda-feira, 8 horas da noite, reabertura do Templo Estrela do Oriente, grande gira de Exu e Pombagira, abertura dos portões e distribuição gratuita de fichas para as entidades a partir de 6 horas da tarde. Gira de consulta com Exus e Pombagiras, os nossos compadres e comadres. Nós vamos rapidamente para um intervalo comercial e já já retornamos com o quadro Saravá Umbanda aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. E todo primeiro sábado de cada mês, às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Não perca seu tempo procurando artigos para Umbanda, Candomblé, esoterismo e religiosos em outro lugar. Só o Miro tem os menores preços no atacado ou no varejo. Ligue e confira. 3351-7555. 3351-7555. O Miro tem 47 anos de tradição e milhares de produtos à sua escolha. Avenida Braz de Pina, 2271, Vista Alegre. Pedidos 3351-7555. 3351-7555. Amar alguém na encruzilhada. Nas viagens a lazer ou em negócios, a sua melhor opção é a Elis Tour, agência de viagens e turismo. Passagens aéreas nacionais e internacionais, pacotes turísticos, excursões, reservas de hotéis, locação de automóveis, cruzeiros, câmbio de moedas estrangeiras, apartamentos por temporada, e tudo isto num só lugar. Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 259, Loja A, Copacabana, Rio de Janeiro. E quem vai te atender sou eu, Luiz Fernando Barros. Telefone 2542-6040. 2542-6040. Elis Tour Turismo, uma agência de viagens de axé. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras à distância. Acesse www.aumbandasemfronteiras.com. Informações 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé.
Se você tem depressões, fobias, síndromes do pânico, tristezas, entre outros transtornos cuja causa a medicina não consegue identificar, o terapeuta holístico, professor e pesquisador Humberto Vieira poderá lhe ajudar através da terapia retropsíquica reconstrutiva. Consultórios na Tijuca e em Copacabana. Ligue agora e marque a sua consulta. 3258-3987. 3258-3987. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos 0710. Saravá, Umbanda, Saravá. No programa Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia nos terreiros, as dúvidas e a doutrinação. Saravá, todas as pombagiras, girar! Cigana, sua banda está em festa, ela está toda florida, vem na banda trabalhar. Inclusive, segunda-feira, a Cigana vai estar na banda já trabalhando, né? Retornando aos trabalhos incorporados, não é isso? Lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548, Piedade, a partir das 8 da noite, na grande gira de Exus e Pombagiras, primeira sessão pública de caridade do ano de 2014, lá no Templo Estrela do Oriente. Se Deus quiser, todos os nossos Exus e Pombagiras estarão lá, firmes e fortes. E o programa aqui é Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana, em 1090 kHz. Minha querida esposa Flávia Barros, conta pra mim, temos muitas perguntas aí no quadro Saravá Umbanda? Bastante, Luiz. Vamos começar pela nossa irmã Valéria Primo. Ela nos fala assim: tenho muita dificuldade para dar incorporação e quando incorporo, os guias e entidades ficam o mínimo possível, só deixando um recado e às vezes nem isso. Tenho também a linha do Oriente e acontece a mesma coisa. O que poderia ser? A casa que faço parte? Ou o problema seria comigo? Ou não necessito de incorporar tanto quanto meus irmãos? Me oriente, por favor. Minha querida irmã Valéria, o nosso saravá fraterno. Veja bem, seria da minha parte até uma leviandade, por que não dizer, eu querer adivinhar o que está acontecendo com você, né, minha irmã? Isso aí não tem a menor dúvida, né? Que nós não temos bola de cristal de forma nenhuma. Pode ser muita coisa, minha irmã. Pode ser muita coisa, entendeu? Agora, eu costumo dizer o seguinte: a casa em que eu estou, isso é difícil de ser. Pode acontecer? Pode, mas é difícil de ser. Porque eu acho que a casa quem faz somos nós. Nós fazemos a casa. E a casa principal é que nós temos dentro de nós. Tá? A grande questão é que a grande maioria das pessoas olha o externo, né? E esquece de olhar o interno. Então, o que é o interno no seu caso? O interno é começar a estudar, porque com essa quantidade de dúvidas que você está nos trazendo, você, em primeiro lugar, você está nos demonstrando que você está dando, vamos dizer assim, prioridade à questão da manifestação em detrimento de um estudo prévio. Porque se você estivesse estudando, talvez você não tivesse com tantas dúvidas. Pode ser por aí também, não pode? Pode. Muito bem. A segunda questão. Quando a gente não tem, e isso eu já escutei inclusive de uma entidade, hein, minha querida irmã Valéria. Quando nós não temos o estudo doutrinário dentro da nossa casa, não inviabiliza o nosso trabalho ali dentro, de forma alguma. Por quê? Porque se você começar a trabalhar a questão da sua reforma interior, da sua elevação moral, você, de uma certa forma, você também está trabalhando, vamos dizer assim,
o seu decolar como um médium de Umbanda. Você está entendendo? Então, minha irmã, eu acho que se você está atrelada a uma casa de Umbanda, até por uma questão ética, a primeira coisa que você tem que fazer é sentar com o seu dirigente espiritual, seu babalorixá, seu ielorixá, seja quem for, e abrir o jogo, abrir o seu coração, passar para ele as suas dificuldades, os seus desafios dentro da trajetória. Porque, veja bem, o dirigente, ele não vai com certeza desenvolver você, não é por aí. Ele vai te orientar, porque o seu desenvolvimento só você é que vai poder dar o start, vai dar o começo. Ele vai apenas te mostrar as ferramentas. Então converse com ele, passe para ele todas essas suas dúvidas. Eu tenho certeza absoluta de que alguma coisa vai acontecer para que você possa ir passo a passo caminhando. Agora, isso aqui Dona Flávia inclusive sabe também, as pessoas também têm uma espécie assim, de uma obsessão que tem que incorporar logo, né, Dona Flávia? Se não incorporar, parece que não, né? Como é que é o negócio? As pessoas têm que entender que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua hora. Não precisa ter pressa para nada. Você tem que se conhecer, você tem que estudar, como o Luiz falou, para que você possa, primeiramente, conhecer a religião onde você está, para que você possa conhecer tudo aquilo que vai vir pela frente com relação à sua parte espiritual, né, mediúnica, se a sua forma de trabalho é realmente dentro de uma incorporação e por aí vai, mas isso só o tempo, né? Conforme for passando o tempo, você vai participando das atividades, vai tirando suas dúvidas com o seu dirigente, com o seu babá, com as entidades dirigentes da casa onde você se encontra. Com certeza, bem e aí lembrado. você vai ser orientado, vai ser acalentado, né? Você vai ter mais calma, né, com relação à sua parte espiritual. É um passo de cada vez, sem pressa. Isso é que é mais importante. Você não precisa ter pressa para nada. Viu, minha irmã Valéria? Ouviu a voz da experiência? Fique fria, como a gente costuma dizer, e as coisas vão acontecer para você, se Oxalá assim o permitir. Tá? Tudo de uma forma natural, né? Isso, Sem pressa. isso. Não precisa de precipitação. Para quê? Fique com Deus. Vamos à próxima pergunta? A pergunta é da Grace Boechat. Ela fala assim: as pessoas que não sejam médiuns do Templo Estrela do Oriente podem participar do curso Umbanda Sem Fronteiras? Vamos lá, com certeza absoluta. Inclusive, Grace, o nosso Saravá Fraterno, nós vamos agora, dia 6 de fevereiro, para a 12ª turma, nós temos tido uma quantidade imensa de irmãos de outras casas que estão lá participando conosco para conhecer mais uma vertente da Umbanda, entendeu? Então não há problema algum você pertencendo a uma outra casa participar. A única coisa que eu sempre gosto de mencionar é que eu acho que você deveria comunicar isso ao seu dirigente espiritual, se você estiver atrelado a uma outra casa. Comunique isso até por um dever ético, tá certo? Você está participando de um curso de Umbanda numa outra casa, mas que não traz qualquer tipo de compromisso com o Templo Estrela do Oriente. Agora, pode participar sim, sem problema nenhum, tá certo? Inclusive, as inscrições estão abertas, ou lá na nossa secretaria, Rua Goiás 548, Piedade, Rio de Janeiro, nos dias das nossas atividades, ou então até pelo site do próprio curso, que é o www.aumbandasemfronteiras.com. Fique com Deus. A Sônia Rocha nos pergunta assim: se um médium está doente ou com idade avançada, há como interromper a mediunidade total ou parcialmente? Minha querida irmã Sônia Rocha, é a nossa querida Soninha, lá, médium do Templo Estrela do Oriente, né? Ô Soninha, é assim, minha querida irmã, ser médium pressupõe que você realmente precisa, para você desempenhar o seu trabalho mediúnico, a sua jornada mediúnica, pressupõe que você precisa realmente estar com a sua saúde orgânica em dia, né? Para que você tenha condições. Por quê?
Porque a mediunidade, você vai receber, em cada trabalho, você vai receber uma descarga de energias diversas no seu orgânico, e você tem que estar bem para poder suportá-las com equilíbrio, com uma série de questões, e ela vai exatamente exigir que você esteja bem. O caso do interromper a mediunidade total ou parcialmente, eu acho que isso deveria ser propriamente uma iniciativa do médium, né? Agora, se ele porventura não tomar essa iniciativa, eu acho que o dirigente pode conversar, a família, se tiver exatamente o equilíbrio, ela pode também ajudar e não proibir, entendeu? Porque se a pessoa tiver com uma certa idade, a pessoa perder vamos dizer, esse link, né, do trabalho com a Umbanda, parece que a gente perdeu assim uma parte do nosso corpo, tá? É muito, muito, muito um desafio bem grande para a pessoa, né? Então, é importante que a gente tenha isso. O professor Humberto Vieira ia dar um pitacozinho nessa resposta também. Rapidamente, a manifestação mediúnica exige uma certa quantidade de fluido vital. A pessoa, quando está doente ou com idade muito avançada, ela está competindo com a própria saúde. Então, muitas vezes, não é muito bom nesse momento. A pessoa, para ser médium, para colocar a mediunidade em serviço, ela precisa ter equilíbrio, ela tem que estar bem com ela mesma. Com certeza absoluta. Dona Flávia, ia acrescentar alguma coisa? Não, concordo plenamente com o que o Humberto colocou agora pra gente. Isso. Você tem que estar em condições, tem que estar perfeitamente saudável, né, no caso, para que possa estar cumprindo com essa missão. Claro. Mais uma pergunta, Luiz? Mais uma perguntinha, sim, da Sônia ainda. Da Soninha. Como um médium pode se proteger de espíritos mal intencionados? Como o médium pode se proteger de espíritos mal intencionados? Veja bem, minha irmã, é exatamente aquilo que a gente sempre fala, não é verdade? Eu acho que nós somos, principalmente, se você está se referindo a médiuns de Umbanda, né? Ou qualquer médium que fale da luz, né? Nós somos, assim, o alvo principal desse, usando a sua terminologia, nós somos os alvos principais dos espíritos mal intencionados. Por quê? Porque nós falamos de luz, nós falamos de claridade, nós falamos de caminho, nós falamos de direção, não é isso? Então nós seríamos, entre aspas, adversários deles. Para que nós não entremos na sintonia deles, já que sabemos que somos bombardeados diuturnamente, o que nós precisamos fazer? Primeiro, domar as nossas más inclinações, né? Isso é fundamental, porque a partir do momento que a gente chega nesse estágio, nós estamos exatamente com a reforma íntima bem adiantada, tá? Porque quando a gente fala de controlar pensamentos, palavras e ações, isso acontece por quê? Porque nós temos, então, o quê? Nós temos as nossas más inclinações. Por isso é que a gente precisa vigiar, não é isso? Então, se a gente chegar no estágio de não precisar mais vigiar, é porque nós conseguimos domar as nossas más inclinações. É mais ou menos por aí o raciocínio. Então, precisamos continuar trabalhando nessa direção. Confere, professor Humberto Vieira. Com certeza. Sempre lembrando o seguinte, não pode ter medo. O medo é algo que vai atrair. E outra coisa, cuidado com os pensamentos. Diga-me o que pensas, que te direi com quem andas. Professor Humberto Vieira me lembrou, ele falou ali, parecia até o próprio Tranca-Ruas, hein? Aqui entre nós, hein, gente? Porque o nosso Tranca-Ruas lá, e eu coloquei no curso Umbanda Sem Fronteiras essa manifestação dele, ele disse isso, olha. Devemos reconhecer a existência da negatividade, estudar suas manifestações, mas nunca temê-los, entendeu? Então é isso. Vamos em frente, dona Flávia? Tem mais uma curtinha aí da nossa Soninha, curtinha? O médium que fica na ponta da corrente recebe uma carga mais pesada? Eu vou fazer uma coisa, eu vou deixar essa, porque essa daí eu gosto de nós vamos falar de corrente mediúnica. Então vamos ver outra aqui, mais simples. Para que servem as guias utilizadas pelos médiuns nos trabalhos? Vamos lá.
Guia, quando a gente fala guia, vamos passar a nossa visão doutrinária. A guia precisa ser de cristal. Por quê? Porque o cristal, ele tem na sua constituição aquilo que a física chama de efeito piezoelétrico, né? Ou seja, o movimento de contração e de repulsão de energias, tá? Então, se ele tem o efeito de contrair e emitir energias, nós precisamos ali, juntamente com a questão da numerologia, que isso é fundamental, e também com a questão da cromoterapia, que são as cores, nós vamos atrair, através das guias, exatamente as vibrações que nós precisamos para dar força aos trabalhos espirituais que vão se desenrolar. Isso, obviamente, resumindo a resposta para você. Tá bom, Soninha? Essa tua terceira pergunta vamos deixar para o próximo programa, porque é realmente bem interessante. Vamos então fechando o quadro Saravá Umbanda, lembrando que na segunda-feira, com a nossa grande primeira gira de Exus, reabertura do Templo Estrela do Oriente, gira de consulta com os Exus e Pombagiras, não poderia ser diferente. Nós temos que trazer aqui a homenagem ao seu Tranca-Rua das Almas, porque ele vai liderar toda essa legião de espíritos a partir das 8 da noite, lá na casa da Cabocla Jurema da Praia. Laroie, saravá seu Tranca-Ruas. Passei muitos anos sem respostas para os meus questionamentos. Alguns fatos não se realizaram, talvez pelo fator merecimento. Porém, com sua presença consegui sair de muitos problemas. Situações que no meu imaginário não teriam ocorrido se você, meu grande companheiro, não quisesse me mostrar o outro lado da moeda. Com a força e a luz que nosso Pai Oxalá lhe deu, desvenda os mistérios. Com a caridade, evolui. Eu não estaria onde estou sem ter conhecido o Senhor, essa energia positiva, muitas vezes mal interpretada por muitos que, longe de conhecê-lo, juntamente com seus irmãos e irmãs de falange, Exus e Pombagiras, são verdadeiramente entidades em evolução, sempre perto de nós, ajudando e orientando para seguirmos sempre o caminho do bem, do amor e da paz. Aqui vai minha humilde homenagem para meu amigo de fé. Que nosso Pai Oxalá possa dar sempre ao Senhor e a todos os Exus e Pombagiras muita luz para que possam continuar trilhando uma caminhada evolutiva. Salve a força e a luz de seu Tranca-Ruas das Almas. Laroixo!
E depois desse violino maravilhoso, né? Trazendo a grande vibração dos Exus e Pombagiras, com certeza só poderíamos ter esse fundo musical que nos remete à grande força de Ogum. E vamos então, a partir dessa energia sagrada, pedir o boa noite da nossa querida dirigente espiritual, Flávia Barros. Boa noite, minha esposa. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos os irmãos, todos os ouvintes. Que o nosso Pai Ogum, nossos queridos amigos em evolução, Exus e Pombagiras, possam estar no nosso caminho, nos direcionando, nos guardando, nos guiando, hoje e todos os dias. Que assim seja. Minha querida irmã Zezé, boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, mãe Flávia. Boa noite a todos os irmãos da mesa. A minha amada querida família Tel, a todos os ouvintes, que a gente tenha uma semana de bastante paz e harmonia. Maravilha, maravilha. Minha querida irmã Érica Regis, boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite a todos da mesa, família Tel, aos ouvintes. Que amanhã temos um domingo de muita luz. Com certeza teremos. Meu querido irmão, professor Humberto Vieira, para o seu boa noite. Boa noite, Luiz, amigos de casa, família Tel, pessoal do estúdio. Que tenhamos uma noite de muita paz e muito equilíbrio. Com certeza teremos. Não está faltando nada aí, não? Ah, e lógico que não podemos esquecer que somos herdeiros de nós mesmos. Sem dúvida. Querida irmã Luciene Oliveira, diga para mim o seu boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Irmãos aqui presentes, amada família Tel, amados ouvintes. Que possamos ter uma noite de tranquilidade, de paz e de muito amor. E com certeza teremos. Queridos irmãos, nós vamos chegando então ao final do programa Umbanda Sem Fronteiras, neste dia 11 de janeiro. Saibam que nós estamos aqui com o coração, vou te dizer, contando as horas e os minutos para depois de amanhã nós nos reencontrarmos para mais um ano de trabalho gratificante, mediúnico, espiritual, fraterno, de assistência social, seja que tipo de trabalho, às vezes boa noite que a gente dá para você que entra na nossa casa, para nós já é de grande valia. E a gente pede, porque quem vem primeiro são sempre os nossos guardiões, Exus e Pombagiras, não importa da forma como nós os chamemos, anjos, guardiões, anjos da guarda, ou simplesmente nossos compadres e comadres, mas eles nos dizem o seguinte: não existe um momento estático em que tudo fica de um determinado jeito. O bom e o ruim mudam. Salve a força dos nossos queridos e adorados Exus e Pombagiras neste ano de 2014, que eles nos deem a oportunidade de, com o pé direito, iniciarmos esse nosso trabalho mediúnico. Até segunda-feira, às 8 horas da noite, lá no Templo Estrela do Oriente, lembrando que os portões se abrem às 6 horas da tarde, pontualmente. Nós estaremos lá de braços abertos, esperando você, meu irmão, você, minha irmã. E no próximo sábado, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana, com o programa A Umbanda Sem Fronteiras. Fiquem com Deus, que Oxalá os abençoe e até sábado que vem.